Pessoal, assunto importante aqui no que diz respeito à estrutura da administração. Sobretudo a questão da administração direta e da indireta e a forma como elas se organizam a partir de dois fenômenos: a criação de órgãos, também chamada de desconcentração, e a criação de entidades, que é a descentralização. Tudo isso e muito mais a gente vê a partir de agora. Vamos lá. A administração indireta e a direta, elas são como duas grandes colunas que sustentam a casinha do Estado, a casinha da administração. E qual é a diferença delas? Pensa o seguinte: na administração direta, eu tenho os órgãos públicos de cada um dos entes federados. União, estados, Distrito Federal e municípios e os seus órgãos. Professor, então quer dizer que uma secretaria municipal ou uma secretaria estadual é um órgão? Sim, é um órgão daquele ente ao qual ela pertence. Uma secretaria municipal pertence ao município. Um ministério pertence à União, ao governo federal, ao poder executivo. Se eu tenho uma secretaria estadual em São Paulo, ela pertence ao governo do estado de São Paulo, ao poder executivo do estado de São Paulo. Tá bem? Então eu tenho ali toda a estrutura dos órgãos, dentro dos quais se insere a Polícia Civil. A Polícia Civil é um órgão vinculado à estrutura da Secretaria de Segurança Pública, que está vinculada ao governador, que é o chefe do Poder Executivo, que não é o representante do executivo dentro da estrutura do estado de São Paulo, do estado federado. Da mesma forma, uma subprefeitura em São Paulo está vinculada à estrutura do poder executivo, cujo chefe é o prefeito ou a prefeita, e integram a estrutura orgânica do município. Tá bem? Então eu olho os entes, União, estados, Distrito Federal e municípios e os seus órgãos. Então eu tenho ali na estrutura da polícia o DG, o delegado geral, depois eu tenho as grandes delegacias setoriais, né? Em São Paulo, eu sei que tem delegacia da capital, tem delegacia do interior, tem as delegacias especializadas, ou seja, são órgãos policiais dentro da estrutura orgânica da Polícia Civil, que pertence a uma Secretaria de Estado que está vinculada ao Poder Executivo do Estado de São Paulo. Entendeu? Toda vez que eu crio uma delegacia, eu crio um órgão. Estou falando, portanto, da desconcentração. O poder que está concentrado, as atribuições que estão concentradas são diluídas em mais de um órgão, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho lá uma delegacia no município para tudo. De repente, o Estado resolve criar uma delegacia da mulher. Ou ainda, além da delegacia da mulher, uma delegacia de furtos e roubos de veículos. Nós temos o que aí? A desconcentração. Estou tirando de um centro de competências e desmembrando em dois. Não é verdade? Estou desconcentrando. Tá bem? Cada delegacia vai realizar a sua função. Da mesma forma, se eu tiver delegacia de furtos e roubos e criar delegacia de furtos e roubos de veículos, delegacia de furtos e roubos de celulares, estou brincando, mais um exemplo. Delegacia de roubos contra idosos. Estou criando vários órgãos dentro da mesma estrutura, dentro da mesma pessoa jurídica, e o nome que se dá a isso é desconcentração. Tá bem? Claro, cada órgão público é como um órgão do corpo humano. Um ali é o coração, o outro o pulmão, o outro rim, o outro fígado, né? O outro, enfim, o estômago e por aí vai. E cada qual realiza a sua função representando o todo. Quem é que tem a personalidade jurídica? É o órgão ou é a pessoa jurídica? É a pessoa, né? É a União, é o Estado, é o Distrito Federal, é o município. O órgão não tem personalidade jurídica, porque ele integra uma estrutura maior. Tá bem? A isso nós damos o nome de teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva.
Quando o órgão atua, atua em nome e sob responsabilidade do seu pai. Quem é o pai? É o ente que o criou. Quem é o ente? A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. É como eu digo, na administração direta, os órgãos são como crianças pequenas na barra da saia da mãe, né? Ou na barra da calça do pai. Quem os representa? O pai, a mãe. Elas não têm personalidade jurídica para responder por seus atos. No meu exemplo, tá? No meu exemplo, elas ainda não respondem por seus atos. Tudo bem? Eu vou explicar isso por que depois na descentralização, que aí a situação muda um pouquinho de figura. Mas agora o que você tem que entender é que na administração direta os órgãos são como filhos pequenos na barra do pai. Quem fala sim, quem fala não, quem fala pode, quem fala não pode é o pai. A atuação, não é? É em nome da pessoa jurídica que representa. Quando a Polícia Civil prende alguém, é o Estado que está prendendo. Quando a Polícia Civil investiga alguém, é o Estado que está investigando. E assim sucessivamente. Portanto, a ideia de órgão público, quem traz é Eli Lopes Meireles. E para Eli, órgãos públicos são centros de competência. Centros de competência que desempenham funções do Estado. Ali eu tenho várias competências, várias possibilidades de agir realizando funções do Estado. Só que quem as realiza são os agentes públicos, concorda? São os agentes públicos, mas a atuação desses agentes é imputada à pessoa jurídica a qual pertence. Se eu tiver algum problema com a Polícia Civil, eu, cidadão, se tiver lá uma situação qualquer, lá, abuso de autoridade, qualquer coisa, não é? Alguém me causou algum dano e tal, uma bala perdida de um policial, etc. Eu vou processar a Polícia Civil ou vou processar o Estado ao qual ela pertence? Eu vou processar o Estado, porque a atuação é imputada à pessoa jurídica à qual aquele órgão pertence, ao qual aquela Polícia Civil pertence. Beleza? Olha aqui que interessante, pessoal. Mudando um pouquinho o slide, a teoria do órgão, né, diz que a imputação da vontade e a responsabilidade são do ente que criou o órgão, e por conta disso, se eu tenho um funcionário irregular praticando um ato lá em nome da administração, né, dizem que lá nos velhos tempos tinha o tal do bate-pau, né, do secretário do delegado, entre aspas. Estou criando aqui nomes, né? A pessoa não tinha cargo público, não era policial, mas tinha uma carteirinha lá de inspetor de quarteirão e acabava fazendo as vezes de um fiscal da polícia, né? Isso é um funcionário de fato, ele não tem cargo público, ele não pode exercer função pública, mas acabava entrando ali na delegacia, recebendo pessoas e tal. Isso eu digo lá na década de sei lá onde, né, pessoal? Hoje, graças a Deus, espero que não haja mais. Se o funcionário de fato comete alguma ilegalidade, alguma arbitrariedade, quem é que vai responder? Quem vai responder é o Estado. Quem vai responder é o Estado que permitiu aquela situação. Tá bom? Ah, mas o Estado depois não pode se voltar por as responsabilidades? Claro que pode. Claro que pode. Né? Mas a responsabilidade é do Estado por permitir que um funcionário ilegal pratique um ato em seu nome. Até porque eu, administrado, quero saber se foi o A, se foi o B, eu fui lá, peguei o documento, ele tem fé pública. O Estado que se vire depois e que se responsabilize por suas falhas. Tá bem? Funcionário de fato é o funcionário ilegal, é o funcionário irregular, é aquela pessoa que está ali, mas não deveria estar. Tá bem? E os órgãos públicos, não é? Como eu disse, eles não têm personalidade jurídica. Mas alguns deles podem ter personalidade judiciária. E o que é isso? Lembre-se, personalidade judiciária é a possibilidade de estar na justiça, possibilidade de ir ao judiciário, de se socorrer do poder judiciário. Daí o nome personalidade judiciária. Uma faculdade, né, uma possibilidade que é atribuída a alguns órgãos públicos, como por exemplo a Câmara Municipal, ao Tribunal de Justiça, de irem ao judiciário defender as suas prerrogativas constitucionais. Por exemplo, se o prefeito não passa o 12º para a Câmara, né, não passa aquela parte do orçamento que pertence à Câmara, a Câmara de Vereadores fecha.
E aí como é que vai ter poder legislativo na cidade? Não tem jeito, né? Não tem como. Então, nesses casos, a jurisprudência e a doutrina criaram a figura da personalidade judiciária. Para quê? Para permitir que a Câmara vá à Justiça cobrar o duodécimo. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça, quando o governador não passa o orçamento. Tá bem? Então, nesses casos de defesa das atribuições constitucionais, desses órgãos públicos que estão no topo da administração, né, a Câmara, no topo da administração municipal, pertencendo ao Poder Legislativo, ao Tribunal de Justiça, admite-se que esses órgãos, né, defendam o seu funcionamento, a sua autonomia e a sua independência perante o Poder Judiciário. Tá bom? Beleza? E claro, a isso não se confunde o mero interesse patrimonial. Mero interesse patrimonial não entra na personalidade judiciária. Tá certo? Tem que ser o interesse público propriamente dito, o interesse público primário. Tá bom? Então, a par disso, né, entendemos o que é a teoria da desconcentração, a criação de órgãos. Vamos para as perguntas, vamos ver como isso tem sido cobrado. Eu já trago uma pergunta polêmica aqui de 2022, CESP-SEBRASP, para delegado de polícia do Espírito Santo. E eu vou dizer por que ela é polêmica. Vamos lá. Número 1. Nos institutos da descentralização e da desconcentração. Desconcentração quando eu crio um órgão. CO, desconcentração. E a descentralização quando eu crio uma entidade. Olha o sem aqui, ó. Descentralização tem C de criar e E de entidade, tá bom? Descentralização quando eu crio entidade. Isso se dá na administração indireta. Descentralização. Criar entidade, administração indireta, tá bom? Então, é o filho criado, é o filho barbado na descentralização. Né? O pai fala, olha, aqui tá teu carro, teus 18 anos, não é? Tua poupança vai cuidar da sua vida. Algo muito comum na cultura anglo-saxônica, né? Em que os pais literalmente vão empurrando os filhos para a vida. Tá certo? E aí eu tenho a pessoa criadora e a pessoa criada, né? Na descentralização. Porque eu crio uma entidade. Eu crio uma entidade. Então eu tenho o pai e tenho o filho barbado, ambas com personalidade jurídica. Ambas com personalidade jurídica, tá? E aí, o que acontece? Qual é a polêmica? Vamos lá. Item 1. A principal diferença entre esses institutos decorre do número de pessoas jurídicas envolvidas. Sim, está correto. Por quê? Na descentralização, eu tenho duas pessoas jurídicas. Eu tenho pai e tenho filho criado. Ambas têm personalidade jurídica. E na desconcentração, eu tenho dois órgãos na mesma pessoa jurídica. Na mesma pessoa jurídica. Então, eu tenho uma pessoa jurídica só com mais de um órgão. É uma diferença, é a principal diferença entre descentralizar e desconcentrar. Desconcentrar, eu crio órgão, CO, crio órgão. Descentralização, eu crio entidade, a entidade é filho criado. Então, eu tenho duas pessoas jurídicas. Na desconcentração, eu tenho criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Tá bom? O item 1 está correto, a principal diferença decorre do número de pessoas jurídicas envolvidas. 2. A descentralização ocorre no âmbito de uma única pessoa jurídica? Está errado. Está errado. A descentralização são duas pessoas jurídicas, né? A criadora e a criada. A polêmica está no item 3, que me parece que é um problema de interpretação. A desconcentração administrativa acontece quando a administração reparte atribuições e competências dentro de um mesmo órgão. Bom, a doutrina fala que é dentro da mesma pessoa jurídica. Mas o que o CESP entendeu aqui, e é a polêmica, né? O que o CESP entendeu é o seguinte: que dentro do mesmo órgão você distribui competências formando dois órgãos. Entendeu? É polêmico isso aqui, é bem polêmico.
Você está repartindo competências que existiam no mesmo órgão e que aí foram desmembradas. Lembra da delegacia de furtos e roubos? Que eu desmembro para furtos e roubos de veículos, para furtos e roubos de celulares, para furtos e roubos de bijuteria, para furtos e roubos de qualquer outra coisa? Então eu reparto competências que estavam no mesmo órgão e que foram fracionadas. Claro, dentro da mesma pessoa jurídica. Por isso, o enunciado muito polêmico, mas que envolve mais interpretação do que conhecimento jurídico. E aí o CESP considerou a 1, que nós falamos, e a 3 como corretos. Tá bem? Tá aqui, ó, você acertou. Nas estatísticas, né? Olha aqui, ó. Percentual de erros altíssimo, 38%. Um dos maiores percentuais, talvez o maior, do que nós já mostramos para você. Tá bom? Beleza? E aí você vai nos comentários aqui das questões, que tem na plataforma aqui concursos, e o pessoal taca pedrada, taca-lhe pau nesse enunciado, né, pessoal? Mas é isso. Seguimos no próximo bloco, tá bem? Espero que você tenha gostado. Até lá.